amor do Mestre Jesus nos envolvam hoje e sempre. José do Espírito Santo é um modesto espírita de Nilópolis, estado do Rio. Uma noite, ele estava conversando na porta do centro com um pequeno grupo de amigos. E ele dizia: sim, meus irmãos, a caridade é a maior bênção. Nesse momento, passam pelo grupo 2 estudantes. Ouvem breves trechos da palestra e avançam conversando. Você ouviu? Todo espírita é só fachada. Realmente, fazem as coisas para inglês ver. Logo depois, os rapazes deparam com um infeliz mendigo, pálido e doente, sem paletó, a camisa em frangalhos, a pele à mostra. Ele tirita de frio e estende para eles a mão magra. Um dos estudantes dá a ele alguns centavos. Notam, então, que José do Espírito Santo vem vindo sozinho pela rua. E um deles diz: olha, lá vem o tal. Aposto que não dará nada a esse homem. Sim, vamos ver. Afastemos um pouco, senão ele vai querer fazer cartaz. Os 2 jovens ficaram escondidos na esquina um pouco adiante. O pedinte pede auxílio. José chega junto dele e o abraça fraterno. Em seguida, apalpa os bolsos e exclama: infelizmente, meu amigo, estou sem um níquel. Os jovens entreolharam-se rindo e um deles recorda: não lhe disse? O espírita condoeu-se, vendo a nudez do homem que tremia de frio, deitou um olhar em torno para ver se estava sendo observado. Sentiu a rua deserta. Num gesto espontâneo, tirou o paletó, dependurou a peça num portão de residência próxima, arrancou a camisa felpuda e seminu vestiu-a no companheiro boquiaberto, mas encantado. A seguir, após recobrir à pressa o busto nu com o paletó, disse com simplicidade: meu amigo, é só isso que eu tenho hoje. Volte aqui mesmo amanhã. E foi embora, enquanto o necessitado sorria feliz. No outro dia, os 2 estudantes estavam no templo espírita assistindo à pregação. Essa história está no livro Almas em Desfile, do espírito Hilário Silva, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. E ela nos trouxe realmente a recordação da passagem no Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 15, onde Jesus diz: dei-vos o exemplo para que, como eu vos fiz, também vós o façais. A vinda de Jesus trouxe para todos nós grandes modificações. Sua mensagem construiu valores únicos pela sua profundidade e extensão, modificando os aspectos culturais, sociais, políticos e econômicos da humanidade, sendo a moral cristã o eixo de sua visão de mundo e interpretação da realidade. Todo o seu evangelho está fundamentado em seu exemplo de vida. Ele demonstrou para todos nós que é possível termos um padrão de comportamento dentro da máxima amar ao próximo como a si mesmo.
fazermos ao outro o que queremos que o outro nos faça. Foi a força do seu exemplo que deu significado à sua existência e que o faz presente em nossas vidas pela sua atualidade e coerência. Quando estava entre nós, ele utilizou das mais diversas formas de ensino. Não perdia uma única oportunidade para esclarecimento dos nossos espíritos. Quando nasceu, escolheu a manjedoura como local propício para fixar em nós a ideia da humildade. Ajudando a seu pai na carpintaria, mostrou a importância do trabalho. Deixou para nós a ideia de auxiliar desinteressadamente para contribuir com a felicidade do próximo, transformando a água em vinho nas bodas de Caná. Cada vez que socorria os doentes, criava em nós a ideia da solidariedade. Quando pronunciou o Sermão da Montanha, permitiu que fixássemos a ideia da necessidade de colocar os valores imperecíveis do espírito acima das conquistas dos valores materiais tão passageiros. Na cruz, ele exemplificou a renúncia e o sacrifício pessoal pelo bem dos outros como bênção de ressurreição para a vitória da imortalidade. Ele associava sempre as palavras à ação, sem julgamento, sem críticas, acolhendo a todos indistintamente. Trazendo todos esses ensinamentos para o nosso dia a dia, como podemos desempenhar os vários papéis que nos cabem, mostrando nossos esforços para proceder à nossa melhoria interior. Se queremos demonstrar que estamos buscando ser pessoas melhores, precisamos agir de conformidade com o que orientamos, falamos e, muitas vezes, cobramos. Tratar nossos familiares com a mesma gentileza que costumamos usar nos outros ambientes em que convivemos, no trabalho, no lazer, na casa religiosa. Falar a verdade sempre, sem mentiras, sem meias-verdades. Não julgar, buscar ver o lado positivo das pessoas. Não sabemos o que está realmente acontecendo, portanto, não podemos avaliar a conduta aparentemente errada de ninguém. Tolerância, entender e respeitar os limites de cada um, os momentos de impulsividade, de impaciência. Desculpar sempre, não revidar, não alimentar pensamentos de vingança. Através do nosso exemplo, estaremos ajudando a nós mesmos, porque demonstra que estamos nos tornando melhores e estaremos ajudando Jesus a melhorar o panorama humano na Terra. Percebemos que hoje em dia há muita descrença, muita indiferença. A maioria das pessoas só pensam em si mesmas. Não se preocupam em olhar ao redor e, portanto, não percebem que há muita carência, tanto nas coisas materiais como nas espirituais. Vamos, portanto, dar exemplos de ânimo através de palavras. Vamos dar exemplo de beneficência, levando alimento aos necessitados. Vamos dar exemplo de solidariedade, ajudando alguém a atravessar a rua, ceder nossa vez. Dar exemplo de fé, orando pelo nosso próximo, ensinando a orar aquele que ainda não se aproximou de Deus. Vamos dar exemplo de gentileza, através de uma boa palavra para aqueles que nos atendem em lojas, farmácias, supermercados. Vamos dar exemplos de firmeza, através das realizações de nossas atividades com pontualidade, responsabilidade e, acima de tudo, boa vontade. Existe um ditado que diz: as palavras convencem,
mas os exemplos arrastam. Existe um grande número de pessoas que seguem o faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Nós observamos que o exemplo de José do Espírito Santo modificou o conceito que os jovens tinham a respeito da doutrina espírita e da prática da caridade. Façamos de nossas vidas um exemplo a ser seguido, dando de nós o melhor. Paulo Freire diz: o exemplo não é a melhor forma de se educar alguém, é a única. E Emmanuel nos deixa a mensagem através de Chico dizendo que a sementeira do bom exemplo é a mais duradoura plantação no solo da alma. Graças a Deus.